A Unidos de Vila Isabel tem o samba mais aclamado do Carnaval de 2026 na homenagem a Heitor dos Prazeres, pro enredo Macumbembe Samborembá, sonhei que um sambista sonhou a África. É um samba que mesmo sem estar tão por dentro do enredo você consegue pegar fácil, se emocionar fácil, mas quando a gente mergulha um pouco mais por dentro desse samba, né, a gente vai se envolvendo um pouquinho mais, é isso que a gente vai fazer aqui. Começando por esse título de enredo, porque Macumbembe Samborembá é uma expressão que está numa música de Heitor dos Prazeres chamada Tia Chimba, que é uma música na qual o Heitor relata ali uma visita à macumba de Tia Chimba lá na Serra dos Pretos Forros. Então vem daí o Macumbembe Samborembá. Sonhei que o sambista sonhou a África é o sonho de um sonho, para aproveitar uma expressão que vem de outro samba famosíssimo da Vila Isabel, né? Porque é o seguinte, o que esse enredo é, nada mais é do que um sonho, porque o enredo diz que o Heitor dos Prazeres, ele sonhava esses sambas, essas macumbas, esses quadros que ele pintou, esses festejos carnavalescos, essa capoeira, toda essa herança preta que se manifesta no Rio de Janeiro, comecinho do século XX, era um sonho do Heitor dos Prazeres. E não o sonho no sentido de deitei, dormi, tô sonhando, mas sim no sentido de ser algo mágico, de ser algo que você vê como se estivesse num sonho. Então, o enredo é o sonho de um sonho. Por quê? Porque é a Vila Isabel sonhando, de novo nessa interpretação de sonho, que não é o sonho literal de quem dorme, né? Essa coisa lúdica, mágica, carnavalesca. É a Vila Isabel sonhando o sonho que o Heitor dos Prazeres faz de uma África que se manifesta, sonhando o sonho que o Heitor dos Prazeres sonha de uma África no Rio de Janeiro. E aí a gente começa a entender melhor esse trecho inicial aí do samba enredo. Sonhei Macumbembe, sonho Samborembá, macumba é samba, e o samba é macumba, pode até fazer que zumba, só não pode separar. Sonhei Macumbembe, sonho Samborembá, aproveitando essas duas expressões aí que vêm da música Tia Chimba e que brincam com as palavras macumba e samba. Samba, o ritmo que a gente conhece, macumba, que em termos literais até é um instrumento de celebrações africanas, mas que no Brasil, tanto para o lado pejorativo, como também para os adeptos da religiosidade afro-brasileira, acabou ganhando esse significado de sinônimo de celebrações africanas, de candomblé, por exemplo, né? Então, muita gente usa de maneira pejorativa, mas principalmente ali, naquele começo do século XX, muitos desses adeptos, praticantes, seguidores das religiões afro-brasileiras também usavam a palavra macumba como um sinônimo dessas celebrações religiosas todas. Então, Macumbembe Samborembá, né? Macumba e samba, e aí o samba fala: macumba é samba e o samba é macumba. Por quê? Porque o Heitor dos Prazeres falava que tudo vem de uma raiz só, tudo vem de um ventre só, que no caso é a África, né? Então ele, Heitor dos Prazeres, era um grande entusiasta da ideia de que macumba e samba estão muito intrinsecamente ligados. Então, tem até uma frase aqui que é muito bonita da sinopse do enredo da Vila Isabel, que é um depoimento que o Heitor dos Prazeres deu para o Museu da Imagem e do Som em 66, que ele diz assim: a macumba é o ritual mais aproximado do samba, já está a macumba aí. Quanto ao samba, a origem do samba é a macumba, diz o Heitor dos Prazeres. Então, macumba é samba e o samba é macumba, pode até fazer kizumba. Kizumba é uma palavra que dá um significado de algazarra, de estrondo, de festa, né? Uma coisa assim, uma coisa bem potente nesse sentido. Então você pode até fazer kizumba com os dois, só não pode separar, ou seja, pode fazer kizumba, só não venha separar a macumba do samba, porque eles são ligados, né? Eles têm um ventre em comum. Sonho Samborembá, Macumbembe, de novo aproveitando as palavras do título do enredo, vem da Mãe Terra, firmou ponto na Bahia. Aí a trajetória do samba, da macumba, de tudo isso que vem da África, que aporta na Bahia, que vira o samba brasileiro a partir de uma chegada à Bahia. Ainda não é o samba, né, mas essa mistura vem e começa a efervescer na Bahia. Então vem da Mãe Terra, a origem é a Mãe África, lá na África. Firmou ponto na Bahia, firmar ponto que é uma expressão do candomblé, mas também tem um sentido aí de, entre aspas, fazer uma escala na Bahia, até chegar ao Rio. E chega ao Rio onde? Na região ali do Cais do Valongo, onde aportavam os escravizados que vinham da África, né? E que ficou conhecida como Pequena África, porque era um espaço que abrigava não só
a gente africana, mas também todos os saberes africanos, as festas, os ritmos, as danças, tudo que se vivia na África e também tudo que se criou aqui no Brasil a partir dessas vivências, desses saberes africanos, se manifestava naquela região ali que ficou conhecida como África Pequena, Pequena África, enfim, onde está a Pedra do Sal também, que é um ponto de partida aí para a história do samba. Então, e na África Pequena germinou para florescer. Então a ideia aí poética, né, de uma cultura que é germinada naquele solo da pequena África no Rio para florescer e aí sim virar o samba carioca, virar a macumba carioca, virar umbanda mais tarde, dentre outras coisas, né, as danças, a capoeira e por aí vai. E quilombo é a Pedra do Sal, então aí já se coloca a Pedra do Sal, que é a casa, né, de nascimento do samba, como um quilombo, ou seja, como um espaço de reunião e resistência dos escravizados, ex-escravizados, que na verdade aí já não são escravizados mais, porque já estamos aí no começo do século XX, né, mas de uma gente que ainda sofre muito com o legado da escravidão. Arraigou em terreiro e quintal. Arraigou é uma palavra que também tem essa, né, essa ideia de fixar em algum lugar, de fazer despertar em algum lugar. Em terreiro e quintal, aí já é uma referência à casa de Tia Ciata, a baiana, que foi uma figura fundamental nesse período, porque era na casa dela que se realizavam as reuniões, tanto religiosas quanto musicais, que deram origem ao samba, que deram origem à gastronomia afro-brasileira no Rio, à religião afro-brasileira no Rio, à música afro-brasileira no Rio, à capoeira afro-brasileira no Rio. Tudo isso despertava ali em terreiro, no terreiro de Tia Ciata e nos quintais da casa de Tia Ciata também. No chão batido assentou o fundamento, ou seja, no chão batido ali da residência de Tia Ciata foi assentado, né, foi fixado o fundamento de toda essa cultura afro-carioca. Foi o lino de madrinha, de padrinho espelhamento. Aqui a gente começa a falar mais especificamente de Heitor dos Prazeres, porque Heitor dos Prazeres na infância, adolescência, começo de vida adulta, era conhecido como lino. Então ele foi o lino de madrinha. Quem é a madrinha? É a Tia Ciata, madrinha de Heitor dos Prazeres no início de conhecimento, de assimilação dele a respeito de toda essa cultura afro-carioca. Então ele foi o lino de madrinha e de padrinho ele foi o espelhamento. Quem é o padrinho? No caso, o padrinho é um baiano, pai de santo, que se chamava Hilário Jovino Ferreira, que levou o Heitor dos Prazeres pela primeira vez à casa de Tia Ciata. Na verdade, ele levou a família, né, do Heitor, do menino Lino, lá para a casa de Tia Ciata. Então, de padrinho, ele é o espelhamento. Por quê? Porque da mesma forma que o Hilário veio da Bahia, era pai de santo, aprendeu a cultura do samba, foi um músico muito relevante também dentro daquela cultura, o Heitor dos Prazeres espelhou toda essa herança para o seu futuro. Então ele foi o lino da madrinha e do padrinho dele, o Hilário, ele foi o espelhamento. Flutuou na capoeira ao perfume de Ciata. Então, de novo, a presença física aí de Ciata sendo marcada, né, pela imagem poética do perfume de Ciata. E flutuou na capoeira, porque a capoeira tem todo um dinamismo de corpos, né, que lembra mesmo um flutuar, mas também tem aí a palavra flutuar também traz muito essa coisa meio mágica do sonho, né? E o Heitor, ele foi iniciado também na capoeira, foi ensinado a jogar capoeira, então flutuou na capoeira ao perfume de Ciata, capoeira mais uma herança desse encontro de culturas que germinou, assentou, arraigou, floresceu, para usar as palavras do samba, ali naquela África pequena que o Heitor dos Prazeres sonhou e que a vila sonha, que ele sonha nesse enredo. Negro príncipe de ouro, o anjo de asas de prata. Aqui tem uma referência aos ranchos, que eram a principal manifestação carnavalesca popular ali no começo do século XX, né, quando não existiam escolas de samba ainda. Existiam ranchos que estavam transformando um pouco a sua concepção visual, deixando de ser rancho que tratava de coisas mais nobres, reais, para tratar de coisas mais lúdicas. Então, anjo de asas de prata, né, o negro príncipe de ouro, todo um universo lúdico que aparecia ali naqueles ranchos nos quais o Heitor dos Prazeres, brincou muito também. Na sequência, refrão do meio, fala sobre a religiosidade do Heitor dos Prazeres. Um Ogã Alabê macumbeiro. Macumbeiro porque participava dessas macumbas todas, e Ogã Alabê foi um título que ele ganhou
no candomblé, né? Ele era o Ogan Alabé Nilu, que é um guardião da tradição do candomblé, né? Que é nomeado, inclusive, para levar adiante os preceitos, os princípios, as coisas do candomblé, e que canta e toca também. Então ele é um Ogan Alabé macumbeiro. A fumaça do cachimbo Preto Velho soprou. Aqui a gente já sai do candomblé, já parte para a Umbanda, né? Preto Velho é uma linha da Umbanda que exalta a sabedoria dos pretos velhos mesmo, né? Das pessoas, dos escravizados, ex-escravizados, inclusive os que já não estão mais aqui com a gente, que tem, existe essa linha na Umbanda que é a linha dos pretos velhos, muito associada ao cachimbo, né? Então a fumaça do cachimbo Preto Velho soprou. Encanto da gira e da roda de bamba. De novo, Umbanda aqui, né? Gira, as giras de Umbanda, o encanto que acontece numa gira, e da roda de bamba, porque também tinham ali os bambas, né? Fazendo música, fazendo som e tal. Poesia na curimba, batuqueiro e cantador. A curimba é os curimbeiros, né? São o grupo que faz a música, que faz a parte, que desenvolve a parte musical das celebrações religiosas na Umbanda. Então, poesia na curimba. Ali também, além de ser uma celebração religiosa muito importante, também é um espaço de produção artística muito relevante, né? Porque se faz poesia e ele é, como Ogan Alabé Nilu, está lá no começo do refrão, batuqueiro e cantador, tanto do ponto de vista musical, como também do ponto de vista religioso. Foi do lundu e do cateretê. Aqui tem mais duas heranças africanas musicais, né? O lundu é uma dança de roda que vem de Angola, né, dos escravizados banto da região que hoje corresponde a Angola, e o cateretê também é uma manifestação musical ritmada com as palmas, com as batidas de pé no chão, né? Também fizeram parte da musicalidade do Heitor dos Prazeres. Foi do lundu e do cateretê, alinhou de linho santo, cavaquinho na mão. Heitor dos Prazeres era conhecido por andar sempre impecável com seus ternos de linho, então estava sempre alinhado, né, no linho santo, e com cavaquinho na mão, que aí já é a produção artística dele, né? Apaixonado Pierrot Afro-Rei. O enredo coloca, né, o Heitor dos Prazeres como o Afro-Rei do carnaval carioca, o Afro-Rei da cidade, né, naquele comecinho ali de século XX, já nem tão comecinho mais, né, já avançando ali para a década de 30 e tal, o Afro-Rei da cidade naquele período carnavalesco, e Apaixonado Pierrot vem da música Pierrot Apaixonado, que é uma composição do Heitor dos Prazeres com o Noel Rosa. Apaixonado Pierrot Afro-Rei, a flecha certeira de Oxóssi na canção. Antes de existirem os desfiles de escola de samba, existiam concursos musicais, concursos de samba, que eram feitos, em geral, por Zé Espinguela, que foi um grande, né, agitador cultural da cultura afro-carioca, também ali na virada da década de 20 para a década de 30. Um desses primeiros concursos, e qual que é a ligação disso com as escolas de samba, é que os sambistas das escolas, que já existiam, mas não faziam desfiles competitivos ainda, eles representavam seus morros, representavam as suas escolas de samba. E um dos primeiros concursos que a gente conhece é um concurso feito por Zé Espinguela, no qual o Heitor dos Prazeres participou, não... Assim, a agremiação dele na ocasião era a agremiação que hoje é conhecida como Portela, né? Ele era pela ligação que ele tinha com o Paulo da Portela. Aí, assim, essas histórias são muito saborosas, né? Mas dizem que foi um show que ele ia ganhar e tal, mas que o pessoal do Estácio, né, que era o berço ali do samba, o pessoal que tinha ensinado aquela gente toda a fazer samba, ele ficou indignado e tal, e no fim das contas todo mundo ganhou. Mas esse concurso aconteceu no dia 20 de janeiro, que é o dia de São Sebastião, né, o padroeiro da cidade do Rio, São Sebastião que é sincretizado em Oxóssi. Então, a flecha certeira de Oxóssi na canção, porque no 20 de janeiro o Heitor dos Prazeres participou aí desse concurso e foi um destaque desse concurso organizado por Zé Espinguela. Reluz nas escolas em Noel e Cartola. Aqui é toda a presença que o Heitor dos Prazeres tem no samba carioca, incluindo na fundação de várias escolas de samba. Então a Deixa Falar, lá no Estácio, que foi a primeira escola de samba do Brasil. Falei da ligação dele com o Paulo da Portela, com o Cartola, que vai aparecer de novo aí na letra logo na sequência. Enfim, várias e várias escolas que tiveram ali a presença do Heitor dos Prazeres, que depois, já quando começou a ter desfile de escola de samba, começou a desfilar também em várias agremiações. Enfim, ele reluziu nas escolas, nas primeiras escolas de samba. Em Noel e Cartola, dois grandes sambistas dos quais o Heitor dos Prazeres foi amigo, né? O Noel Rosa e o Cartola.
ganhou o mundo com o mundo de Paulo Brazão. Qual é o mundo de Paulo Brazão? É a Vila Isabel. Paulo Brazão é um dos fundadores da Unidos de Vila Isabel. E por que ele ganhou o mundo com o mundo de Paulo Brazão? Porque em 1966, o Heitor dos Prazeres foi convidado para participar do primeiro Festival Mundial de Artes Negras, que aconteceu em Dakar, no Senegal. E quem estava lá com o Heitor dos Prazeres, além de vários outros artistas, né, muito importantes, a Unidos de Vila Isabel. Então ele ganhou o mundo, foi lá para Dakar, no primeiro Festival Mundial de Artes Negras, com a Unidos de Vila Isabel, que é o mundo aí, né? E na sequência vem o trecho que todo mundo já sabe cantar de cor e salteado, tá na boca do Rio de Janeiro inteiro, que é o trecho mais emocionante, mais empolgante aí de todos os sambas do Carnaval 2026, pelo menos na minha opinião. De todos os tons, a Vila Negra é. De todos os sons, a negra vila é. Cristina e Ferreira, Mucambo, Macacos e pau da bandeira. Da nossa favela, branca e azul do céu. Na comunidade, o branco da terra, o azul do pincel, vencer a aquarela, pintar Vamos prestar muita atenção nisso porque é muito bonito. De todos os tons, a Vila Negra é. Aqui já é um momento bem enredo também que fala sobre o lado, né, artista plástico do Heitor dos Prazeres, que pintou e pintou muito, tem quadros lindíssimos, exposições e tal. Então, partindo dessa coisa dos tons, né, do quadro, cria-se uma imagem lindíssima que é assim, dentre todos os tons que existem, né, dentre todas as cores que existem, a Vila Isabel negra é, ou seja, existem vários tons, mas a vila é negra. De todos os sons, a negra vila é o quê? É de China e Ferreira, Mucambo, Macacos e pau da bandeira. Ou seja, primeiro você diz assim, pega todos os tons que existem, a vila é negra. E essa vila negra é de todos os sons, mas de China e Ferreira, seu China, outro fundador da Vila Isabel, Ferreira, Martinho José Ferreira, o Martinho da Vila. E ela é de China e Ferreira, esses baluartes, essas figuras importantes que fazem a história da Vila Isabel, o início e a glória da Vila Isabel, né, China e Ferreira, mas também é do Mucambo, Macacos e pau da bandeira, ou seja, das comunidades de onde vem a maioria dos desfilantes da Vila Isabel. Morro dos Macacos, Morro do Pau da Bandeira, né? Então é uma homenagem completa aí. Então, de todos os sons, a Negra Vila é de China e Ferreira, é do seu China, é do Martinho da Vila, mas é também do Mucambo Macacos e do Pau da Bandeira, que são as comunidades de onde vem a gente, o povo, sem o qual a Vila Isabel não faria sentido. Da nossa favela branca e azul do céu. Aqui as cores da Vila Isabel, né? A nossa favela, diz a escola, ela é branca e azul, azul do céu, que são as cores da bandeira da Vila Isabel. No branco da tela, o azul do pincel, porque é a apoteose desse desfile, né? É o momento em que se pinta a Vila Isabel. Então, no branco da tela, o azul do pincel, para tingir de azul aí essa tela em branco no desfile da Vila Isabel, vencer a aquarela, ou seja, no branco da tela, o azul do pincel venceu uma aquarela. Com o azul da Vila Isabel você cria uma aquarela. Vencer a aquarela, pintar a Unidos de Vila Isabel. A partir desse azul, você pinta a Unidos de Vila Isabel em aquarela no desfile da escola em 2026. E aí o refrão que diz Ora iê, Oxum, Cabecilê, Xangô. Por quê? Porque lembra que eu falei lá no refrão do meio que ele era Ogã Labenilu, né, que ele recebeu esse título no candomblé? Ele era um Ogã de Xangô e de Oxum. Por isso aí a saudação a esses dois orixás importantíssimos do candomblé, porque ele era Ogã de Xangô e de Oxum. Então, Ora iê, Oxum, Cabecilê, Xangô. Meus sonhos e tambores, tintas e prazeres para você, Heitor. É o momento em que a Vila Isabel oferece tudo o que ela tem no seu desfile para o Heitor dos Prazeres. Então, meus sonhos, né, dentro dessa ideia de sonho que a gente está falando lá desde o começo, meus sonhos e os meus tambores, né, que vão batucar nesse desfile, meus sonhos que criam esse enredo, meus tambores que vão batucar na avenida, minhas tintas com as quais se faz um desfile, né, minhas cores com as quais eu vou fazer meu desfile, tambores e prazeres, numa brincadeira aí, claro, com o sobrenome do Heitor dos Prazeres, tudo isso para você, Heitor. Nesse carnaval, todos esses sonhos, tambores, tintas e os prazeres que estão envolvidos no desfile de escola de samba são dedicados ao Heitor dos Prazeres. E aí na repetição do refrão, né, aí vira Ora iê, mamãe Oxum, Cabecilê, meu pai Xangô, né, que, enfim,
É só uma para cantar um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia, o mesmo intuito desse samba maravilhoso, sensacional da Unidos de Vila Isabel pro Carnaval de 2026.